eu sou o Giovanni Hidalgo Celoto. Eu atualmente trabalho como líder na área de Public Relations e Outreach do Rocket Pi e sou um dos fundadores do projeto. Eu sou estudante de engenharia civil aqui na Poli também. Passei pelo projeto Júpiter, entrei lá em 2018 e basicamente aqui dentro eu comando o time de gerenciamento geral. Eu trabalhei na aerodinâmica do Júpiter por cerca de 1 ano e meio e eu fui gerente de marketing também no Júpiter e eu trabalhei bastante no Rocket Pi enquanto eu estava no Júpiter junto com o Giovanni. A gente começou o projeto através de um paper e eu fui responsável pelo front-end, que é a parte da interface gráfica, durante o primeiro ano do Rocket Pi, e agora eu trabalho com o Public Relations e Outreach. Quando eu entrei no Júpiter, em 2015, a gente fazia as nossas simulações de foguete com um código bem simplesinho que a gente tinha criado, e foi assim durante aquele primeiro ciclo. No próximo ciclo, a gente tinha algumas metas de tentar deixar a simulação mais sofisticada e também por uma necessidade de exigências que fizeram para a gente em relação a resultados de simulação para participar da CoBruf, que acontecia no CLBI. Tinha algumas exigências um pouco mais complicadas, principalmente em relação à análise de dispersão. Previsões de onde que o foguete poderia cair, né? Ou seja, quais seriam as regiões de maior probabilidade de impacto do foguete. Com isso, com essa vontade de tentar deixar a simulação mais sofisticada e com esses requisitos adicionais que a nossa simulação não contemplava e nem outros softwares de simulação, começou a surgir as primeiras linhas de código de Rocket Pi lá em 2016. Então, a gente começou esse código em Python também, até para nosso próprio crescimento pessoal, né? Um treinamentozinho em código, mas acabou crescendo monumentalmente e a gente gostou muito de como o projeto estava fluindo. E aí isso começou ali em 2017, mas conforme a gente foi fazendo lançamentos próprios também, isso passou a ser cada vez mais relevante. Então ao longo de todo o ano de 2018 isso foi muito aprimorado. E aí em 2018, se eu não me engano, foi quando finalmente o projeto se tornou público no GitHub e aberto para a comunidade como um todo. E a partir daí muitas pessoas começaram a utilizar. Em 2019 a gente participou da LASK também como um Podium Session, ou seja, o Giovanni fez uma apresentação ali de uns 15 minutos explicando o Rocket Pi. Isso foi bem bacana pra gente também, porque trouxe usuários externos, pessoas que demonstraram interesse no software. E aí a partir disso, em 2020, 2021, nosso professor orientador, o professor Dr. Bruno Carmo, ele incentivou muito a gente a escrever um artigo científico e aí foi determinante, né, cara? No final de 2020 inteiro a gente ficou lutando para escrever esse artigo que era para ir para uma revista, foi para uma revista bem qualificada, nível Q2, no setor de aeroespacial. E aí ele veio a ser publicado em 2021, né, passou por 2 períodos de revisão. E aí quando ele foi publicado, cara, a gente sentou ali todos os autores do paper, com o professor incluso também, e a gente entendeu que o software vinha crescendo muito ao longo dos anos e crescia tanto que seria uma pena gigantesca se a gente parasse de desenvolvê-lo, né? Então a gente decidiu criar uma espécie de subgrupo do projeto Júpiter que seria totalmente dedicado a manter esse software. E mais do que isso também um objetivo geral, amplo para a equipe como um todo, que era o de revolucionar a forma como a gente enxerga. Rocket Pi ele vem misturar os conceitos de foguete modelismo com Python. Então basicamente é um programa que a gente criou na linguagem de programação Python, que é uma linguagem muito acessível ao público. É um software de simulação de trajetória de foguetes de alta potência. Então, são os foguetes geralmente utilizados e desenvolvidos por equipes universitárias ou pessoas que estão na área por hobby. E a ideia é que a gente consiga juntar todos os dados que definem e são irrelevantes
para a simulação de uma trajetória de foguete e entregar para o usuário a trajetória mais precisa possível que a gente consegue prever que o foguete vai ter em voo. Em outras palavras, a gente coloca todas as condições de contorno, como a massa, o diâmetro, o tamanho do foguete e vários outros parâmetros, e a partir disso ele consegue fazer uma simulação numérica e te entregar com um grau de confiabilidade adequado. Então, isso inclui desde da dinâmica de voo mesmo, e todas as complexidades relacionadas à variação de massa do foguete ao longo do voo, a interação do foguete com a atmosfera. Então, os modelos atmosféricos que a gente usa são modelos bastante precisos. A gente geralmente trabalha também com previsões meteorológicas. Então, tudo isso é unido ali para uma biblioteca em Python, que é o RocketPy, fazer o processamento de todos esses dados e chegar em algo mais próximo da realidade possível. A gente tem o Environment, a Flight, Motor e Rocket. Através dessa classe que a gente define o ambiente em que a gente vai fazer o lançamento. Então, todas as questões ambientais, em termos de weather forecasting, então análise do tempo, e também através da base do lançamento, a latitude, longitude, todas essas informações vão nessa classe. Depois a gente parte para a parte do motor, em que a gente precisa definir todas as características do nosso motor e do propelente sendo usado, para poder basicamente tirar as informações necessárias para fazer o lançamento. E através da Rocket a gente imputa todas as características do foguete, por exemplo, as características geométricas, o centro de massa, a margem estática e assim por diante. Depois disso, a Flight é responsável por fazer o lançamento em si, e a gente tira todas as informações importantes através de gráficos. Então, o lançamento é feito com todos os inputs iniciais, e a gente consegue as informações sobre quais são a probabilidade maior de onde o foguete vai cair, qual vai ser o apogeu, e várias outras informações interessantes. E aí hoje, basicamente, o RocketPy ele funciona como uma biblioteca do Python. Então você pode colocar rocketpy.org no seu navegador e já aparece a nossa página principal. É open source, é gratuito, a gente incentiva que todas as equipes utilizem. Então ele começou no Jupyter, mas hoje já tem muita gente de fora utilizando, inclusive tem mais gente nos Estados Unidos utilizando o RocketPy do que no Brasil. Eu acho que é um feito incrível, que é algo que é uma tecnologia brasileira, que a gente é liderada por brasileiros, mas que está alcançando o mundo todo. A gente tem um mapinha aí bastante espalhado, por assim dizer. A gente é dividido em 4 áreas, que incluem o Lead Development, ou seja, o código em si, o Public Relations and Outreach, que é a parte de marketing. A gente tem o Front-End, que é a parte de interface gráfica, e, por fim, o General, que faz toda a navegação dos membros e da parte logística do projeto. Mas essa é só a equipe principal que coordena o RocketPy. Na realidade, qualquer pessoa é incentivada a contribuir para o nosso código, porque é open source. E a questão de desenvolvimentos externos, acho que a questão é assim, desde o começo a gente sempre foi muito adepto a parcerias e colaboração. Além disso, a gente tenta sempre fomentar parcerias com equipes universitárias, porque elas são as maiores interessadas no software, né? E mais recentemente na V1, um grande destaque foi dado para a equipe de Berkeley, né? Space Enterprise at Berkeley. E aí o caso com a Berkeley foi basicamente uma necessidade latente que eles tinham um foguete líquido que ia ser lançado assim, em poucos meses, só que eles não conseguiam de jeito nenhum fazer uma simulação, digamos assim, decente através dos simuladores que eles tinham à disposição. Eles nos contataram, falaram que queriam fazer através do RocketPy, mas que não viam onde que poderiam fazer isso com motores líquidos, mas que se a gente pudesse desenvolver, eles dariam uma força pra gente. A gente falou, cara, de simulador de trajetória a gente entende, de foguete líquido vocês entendem, então vamos se juntar que pode sair coisa interessante daqui.
E aí, se você olha hoje na nossa página principal, aparece lá como contribuidores, não só o pessoal que veio do Projeto Júpiter, o pessoal que entrou no Rocket Pi por outros caminhos também, aparece agora o nome da Berkeley como uma das principais contribuidoras para esse software. A gente tem equipes não só no Brasil inteiro, como na China, nos Estados Unidos, na Índia. São os países que mais têm usado o Rocket Pi, cerca de dezenas de equipes, e até mesmo na Europa a gente está fazendo uma colaboração com a competição EUROC, em que as equipes são incentivadas a usarem o Rocket Pi como o software principal de análise de trajetórias. E é importante frisar, porque isso, acho que essa mensagem chega em muitas equipes aqui no Brasil também, que, bom, estamos abertos a fazer esse tipo de colaboração, procurem a gente quando vocês tiverem necessidade de desenvolver qualquer coisa diferente, porque o Rocket Pi é um simulador que vem do Júpiter para o mundo, né? Ele já está sendo utilizado muito mais fora do Brasil do que dentro dele, muito mais fora do Júpiter do que dentro do Júpiter, e a gente quer isso, quer levar essa tecnologia aberta e gratuita para todo mundo em todos os lados. Bom, a participação com a competição europeia foi um excelente caso de sucesso nosso, porque entramos em contato com eles para primeiro perguntar se teria alguma oportunidade de parceria e tudo mais. Eles ficaram super entusiasmados com o nosso software, e a competição é maravilhosa, assim. Acho que eles começaram faz menos de 5 anos aí, começaram em 2020 mais ou menos, e mais que já mostram que tem um know-how bem interessante para fazer o que eles fazem. Ignition. Lift off. As equipes, elas, por uma questão de regulamento, elas deveriam sempre publicar, compartilhar as simulações que elas já fizeram, né? A partir dos arquivos e dos programas que eles utilizam, e eles submeteram isso para a organização, e o nosso papel era avaliar essas simulações, atualizá-las se fosse necessário, fazer os ajustes e, de certa forma, converter tudo isso para o Rocket Pi, para a gente comparar um pouco entre o que a competição já utilizava nas edições anteriores com o que o Rocket Pi podia oferecer. E bom, o resultado acho que não podia ser melhor. No ano passado, a gente participou de uma forma bem indireta. A gente mais fez o marketing do Rocket Pi através de vídeos e códigos, principalmente com a análise da classe Environment, mas agora a gente está sendo o software oficial da competição para ser usado pelas equipes. Então, a gente está bastante otimista em relação ao uso do Rocket Pi na competição, e existem várias equipes europeias que já colaboraram com a gente antes, por causa do marketing no ano passado. Durante todo esse ano, muita coisa foi adicionada no programa, então a gente aprendeu muito com as equipes, e para esse ano a gente tem a certeza que todas elas agora passam a conhecer, porque o Rocket Pi virou o software oficial da competição. Então agora todas as equipes são obrigadas a submeter uma simulação feita com o Rocket Pi. Ignition, lift off.
Essa é a versão número 1.0.0, que significa que todas as atualizações que a gente fez ao longo do tempo eram 0.0. alguma coisa. Então, todos os pequenos incrementos que a gente fez ao longo do tempo meio que foram cristalizados nessa versão inicial. A V1 agora ela conta com propelentes híbridos líquidos, que é a feature mais procurada, que não existe em vários outros softwares, mas também existem algumas coisas que facilitam bastante a vida de quem está usando o Rocketfy, como, por exemplo, um novo sistema de coordenadas que é bem simplificado em relação ao que a gente tinha antes. Para quem já trabalhou com dinâmica, sabe que sistemas de coordenadas é uma coisa que pega muito no nosso pé e traz muitos bugs. Falando de bugs, a gente também limpou o código em relação a qualquer tipo de bugs, e a sintaxe agora está muito mais organizada. A gente usa uma sintaxe padronizada que facilita bastante na hora de usar o código, até mesmo por causa da documentação no código em si, que também é bem rica. No geral, os softwares de simulação eles simulam foguetes sólidos, que eram essencialmente o tipo de propulsão mais comum utilizado nessa categoria de foguetes. Mas recentemente a gente vê as equipes universitárias indo além na fronteira do conhecimento e já trazendo tecnologia de motores híbridos e líquidos para dentro do ambiente universitário e conseguindo fazer foguetes com esse tipo de propulsão. A gente enfrentou um cenário, de certa forma, surpreendente quando a gente chegou na competição da Europa, que do ano passado eles teriam somente 3 motores somados híbridos e líquidos, são motores não tão tradicionais, mas que para esse ano a competição vem mudando e praticamente 50% dos foguetes projetados vão ser híbridos ou líquidos, e isso é uma exigência deles, basicamente, de que, olha, vocês precisam fazer simulações de alta precisão para indicar onde que o foguete vai cair, então vocês vão ter que dar um jeito de lidar com os foguetes híbridos e líquidos. Isso muda alguns aspectos da simulação de uma trajetória, porque, diferente de um motor sólido, que todos os ingredientes são sólidos e, essencialmente, a variação de massa é mais simples a gente prever, um motor híbrido e um motor líquido possuem componentes que são fluidos e, consequentemente, isso muda significativamente o comportamento dinâmico do foguete durante o voo. Porque, entendendo a física, basicamente, quando o combustível é puramente sólido, o centro de massa do propelente ele não varia muito em relação à sua posição, conforme os grãos vão queimando. Enquanto que, se você tem um líquido ali dentro, conforme você vai queimando o motor, o nível do líquido vai baixando e aí o centro de massa vai mudando a posição, isso altera a estabilidade do foguete. Precisa fazer algumas simulações, enfim, tem um passo a mais, um passo adicional na simulação. Então, foi um desafio grande durante o desenvolvimento a gente entender o que mudava durante o voo, o que mudava na dinâmica, como que a gente podia fazer uma simulação precisa disso, e também como tratar todos os dados de entrada e quais eram os dados de entrada mais importantes. Eu acho que a gente não tinha muito a noção de o quanto ia crescer, mas depois de alguns anos, quando a gente estava escrevendo o paper, os 4 cofundadores, a gente já tinha uma ambição muito grande de fazer o software crescer, e o projeto, quando foi fundado, depois da publicação do paper, eu acho que todos nós estávamos da mesma página de que a gente queria fazer o Rocketfy dominar o mundo. Então, ver esse crescimento, na verdade, é um reflexo de toda essa ambição que a gente tinha desde o início. Desde o começo a gente tentou, por exemplo, deixar a coisa muito flexível, fazer uma arquitetura de software que seja leve, fácil de ser processada, que rode a simulação com alta velocidade. Então a gente cogitou muito outras linguagens de programação também, e Python passou a ser mais acessível hoje, inclusive nas escolas de ensino médio, muitas já estão ensinando esse tipo de programação. Mas quando a gente decidiu tornar isso público, enfim, colocar no GitHub, foi uma decisão muito baseada em, poxa, a gente tem uma ferramenta legal aqui, mas ela está longe de estar completa, e se a gente manter ela sempre interna, ela nunca vai estar completa, porque
o foco do Júpiter é lançar foguetes em competições, não é desenvolver software. Então o que a gente pensou foi, vamos deixar isso público, vamos deixar isso aberto para todo mundo. E aí se outras equipes se interessarem, elas podem começar a contribuir, e aí talvez a gente tenha mão de obra suficiente para ter uma estrutura bem legal e um software bem legal. Cara, a ideia é que o Rocketpie seja a referência em simulação de trajetória, que isso consiga ajudar engenheiros e engenheiras que estiverem trabalhando nos seus foguetes, em qualquer lugar do mundo, em qualquer estágio, então desde o foguete mais simples até o mais robusto, mais complexo, que o Rocketpie consiga entregar uma simulação de qualidade. Mas chegar onde a gente está hoje em dia, que é, ter competições grandes e muito respeitadas, que falam, não, o nosso simulador preferido é o Rocketpie, é isso que a gente recomenda vocês usarem, é isso que a gente segue, é isso que a gente usa durante a nossa operação para entender a segurança de voo, etc. Com certeza a gente não imaginou isso é bastante incrível ver que algo que começou ali dentro da Poli, dentro da USP, chegou nesse nível, né, de ter agências militares na Europa falando, não, é nisso que a gente confia. Isso é muito legal. E, cara, a gente vê crescendo, a gente vê que tá crescendo. Aonde vai chegar, eu sinceramente não sei. Mas o sonho atual, vendo a velocidade que a gente tá indo, é que um dia o Rocketpie seja, né, meio a única escolha óbvia que tenha, não por uma questão de monopólio de softwares de simulação de trajetória, mas por uma questão de ser algo totalmente aberto, que todo mundo pode chegar e contribuir, colocar o que precisa e ficar totalmente funcional, ou por ser pela questão de comunidade mesmo. E se um dia isso se expandir para o ponto de grandes empresas aeroespaciais começarem a usar o Rocketpie, dependendo do Rocketpie, aí é outro nível e com certeza seria ainda mais incrível. Mas com o número de pessoas que estão no ambiente universitário conhecendo o Rocketpie e um dia vão estar no ambiente profissional, é possível que um dia a gente chegue lá. Então, vamos ver o que nos aguarda.